Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, eu quero compartilhar uma palavra com você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, se não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E você diz amém? Se assente, por gentileza. Meus irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de ler é uma porção extraordinária da palavra de Deus. Eu ouso dizer que este texto é uma das maiores experiências que os discípulos tiveram com o Senhor Jesus. Dentre várias maneiras que Jesus tem de nos ensinar, momentos como esse forjam o nosso caráter, a nossa personalidade cristã, e nos colocam no centro da vontade de Deus. Você sabe que Jesus chamou os discípulos para estar perto, e esta chamada provocou neles um sentimento de entender quem era Jesus. E ao longo da caminhada deles, foi se revelando continuamente, diariamente, a pessoa de Jesus para aqueles que estavam mais perto. Os discípulos tinham percepções a respeito de Jesus que a multidão jamais imaginaria. Até porque a multidão estava atrás de Jesus muitas vezes por aquilo que ele poderia dar, e os discípulos por aquilo que ele era, por quem ele era, a pessoa que ele era. Logo, este ensinamento, esta transformação se dá em momentos de alegria, como também em momentos de tristeza. Mas eu aprendi com este texto que ninguém consegue desenvolver uma fé e ter um posicionamento que vai provocar milagres na sua vida, se não for debaixo de circunstâncias que provoquem, que ativem, que sinalizem que é tempo de haver um posicionamento diante do que está acontecendo. Esse texto torna-se uma grande lição para os discípulos, porque o andar, o comer, o ver Jesus diariamente fazia ou fez com que os discípulos considerassem Jesus normal. Já era costume dos discípulos ver Jesus curando cego, Jesus curando paralítico, Jesus curando leproso. Aquilo já havia uma certa normalidade no que estava acontecendo em relação aos milagres. No entanto, o texto bíblico que nós acabamos de ler mostra-nos um acréscimo a respeito daquilo que os discípulos não sabiam. O versículo de número 41 mostra que um grande temor se apodera dos discípulos após Jesus acalmar a tempestade. Diziam eles entre uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Logo, a conclusão que eles chegaram até aqui é que Jesus curava, libertava,
transformava água em vinho, mas jamais passou pela cabeça dos discípulos acreditar também que Jesus tinha poder sobre a natureza. Nós não podemos acrescentar em nada o poder de Deus, todavia nós podemos diminuí-lo. A medida da nossa fé pode ou não provocar milagres ou impedir com que milagres aconteçam. Os discípulos, nesta perspectiva de pavor, concluíram que eles achavam que conheciam, pensavam que conheciam, quando na verdade não sabiam quem ele era. A demonstração desse desconhecimento se dá pelo espanto quando ele dá ordem sobre a natureza e a natureza se acalma. E isto para nós nesta noite é um alerta, para que nós não possamos julgar, para que nós não possamos concluir que já vemos tudo, vimos tudo, ouvimos tudo e não temos nada de novo para viver na presença de Deus. Porque às vezes, por vir ao culto, por estar aqui, por levantar a mão, por adorar a Deus, ou até mesmo por servir, nós tiramos conclusões que talvez já não tenha uma outra experiência, ou talvez já não tenha outro caminho de Deus para a nossa vida. E é justamente isso que Deus não quer que nós pensemos a respeito dele. Eu não posso colocar Deus dentro do meu ambiente e projetar algo estabelecido para formatar o perfil e o poder de Deus, até porque Deus é infinitamente maior e mais poderoso do que eu e você possamos pensar na nossa vida. E todo dia é um dia de aprendizado, todo dia é um dia de crescimento, todo dia é um dia de despertamento espiritual para a nossa vida. Eu gosto desse texto porque ele mostra-nos que a partir do momento que nós conhecemos a Deus e julgamos já ter visto coisas extraordinárias acontecer, Deus pode vir por um caminho novo, uma rota nova, um jeito novo e fazer algo extraordinário sobre a nossa vida. Nós não podemos entrar nesta noite em um culto como esse, em uma oportunidade como essa, já pensando no que pode acontecer. O nosso coração precisa estar aberto para viver o novo de Deus, e só vive o novo de Deus aquele que nutre expectativa no seu coração de que Deus pode fazer algo novo em dias turbulentos, em dias comuns, ou talvez em dias que nós não julgamos que possa acontecer coisa alguma. Que Deus nesta noite, esta é a minha oração sincera, cause espanto na vida de quem me ouve por tamanhos milagres que vão acontecer. Que Deus provoque pasmo na vida de alguém, tamanho milagre que vai acontecer. A palavra profética que eu quero começar essa mensagem liberando para a sua vida é que Deus te surpreenda através de um caminho novo, de uma porta nova, de uma conexão nova, de um direcionamento novo para a sua vida. A Bíblia diz que os discípulos estavam nesta investida, nesta ordem, mas é o versículo 35 que vai mostrar o porquê esta experiência se elevou. A Bíblia diz no versículo 35 que naquele dia, sendo já tarde, ele disse aos discípulos: passemos para o outro lado. O dia que Jesus deu a ordem para os discípulos era um dia, pastor Jefferson, tão insignificante que a Bíblia não faz questão nem de dizer que dia que era. Simplesmente o texto diz, naquele dia. Era um dia que não tinha importância para dizer que dia específico era, simplesmente era naquele dia. E eu acho isso muito interessante, porque em dias que nós consideramos que nada vai acontecer, talvez esse seja o dia que Deus quer fazer algo extraordinário. Deus é especialista em pegar dias comuns e mudar a história de pessoas. Deus é especialista em pegar dias que nós não damos valor e fazer desse dia o dia que vai virar a chave da sua vida e da sua história.
Gabriel, prova isso na Bíblia. Claro que eu posso provar. O dia que Davi estava levando pães e queijos para seus irmãos e para os capitães da guerra, foi o dia que ele ouviu que tinha um gigante gritando e afrontando Israel. Aquele dia, por trás daquele pão e daquele queijo, Deus tinha um reinado para entregar na mão de Davi. Não despreze dias comuns, dias que para mim e para você são apenas mais um dia. Na presença de Deus não existe mais um culto, na presença de Deus não existe mais uma reunião. Todo dia é dia de milagre, todo dia é dia de resposta, todo dia é dia de Deus fazer coisas novas para a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, que Deus te surpreenderá. Em dias comuns Deus fará coisas extraordinárias, e eu quero liberar a primeira palavra profética para você. Dias que não tem nome, épocas que não tem nome, empresas que não tem nome, pessoas que não tem nome. Deus gosta de pegar coisas anônimas e transformar em coisas extraordinárias. Aleluia! A Bíblia diz que era simplesmente naquele dia. É um culto como esse, é uma reunião como essa, um dia chuvoso, mas esse dia talvez pode ser o dia que vai mudar a vida de alguém. Esse dia pode ser o dia que Deus vai abrir uma porta extraordinária para alguém. Esse dia pode ser o dia que alguém vai sair daqui liberto da depressão, liberto da ansiedade, curado do câncer, curado da enfermidade que está buscando a cura. Nesse dia, o dia era tão simples, o dia era tão comum, que a Bíblia diz que além de ser naquele dia, já era tarde. Quem nutre expectativa ao entardecer? Irmãos, a nossa expectativa está toda voltada no amanhecer. É no início do dia que nós acordamos, despertamos com expectativa que pode acontecer algo novo. E Deus dá uma ordem, Jesus dá uma ordem para os discípulos, num dia que era insignificante, e para piorar, ainda era tarde. Só que no tempo do homem é tarde, no tempo de Deus, no relógio de Deus, é a hora de acontecer. Eu quero dizer a alguém que se julga estar atrasado, se julga que já deveria ter acontecido alguma coisa na sua vida que não aconteceu. Você está dentro do Kairos de Deus. Para o homem, talvez você poderia estar mais longe, poderia estar vivendo coisas diferentes, mas eu gostaria de dizer algo para você. A sua vida está exatamente no ponteiro e no cronômetro do céu. Isso implica dizer que se Deus é Senhor da tua vida, todo passo, toda caminhada, todo minuto Ele está cuidando, Ele está guardando, Ele está velando, Ele está zelando pela sua vida. O que o homem considera tarde, para Deus não é nada. Você está na rota do sobrenatural. Num dia que nem nome tinha e que já era tarde, Ele disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Ele dá uma ordem que vai dar uma grande lição para os homens que estavam andando com Ele. Uma chamada nasce em dias improváveis. A Bíblia diz que Jesus dá esta ordem para os discípulos, e a partir desta ordem eles vão viver coisas que vão transformar a sua vida, vão elevar o seu nível de fé. Porque depois de ouvir a ordem de Jesus, o próximo versículo, o versículo seguinte diz que eles, deixando a multidão, levaram Jesus consigo assim como ele estava. O versículo de número 36 mostra que os discípulos tomaram uma decisão, uma atitude, após ouvir a palavra que saiu da boca de Jesus: passemos para outra margem. Isto é sinal de que eu não posso ficar inativo, parado, depois que Deus libera uma palavra sobre a minha vida. A decisão deles, primeiro, foi deixar a multidão para poder seguir o propósito de Jesus. E o propósito implica em entrar no barco para ir para o outro lado. Eu conheço o outro lado? Não. Eu já vi o outro lado? Não. Mas se Jesus está dizendo
que eu vou chegar do outro lado, Ele está me autorizando a viver coisas novas para a minha vida. E como eu começo essa experiência, Gabriel? Eu começo entendendo que todo grande processo de Deus na minha vida implica em uma grande renúncia. Eu preciso deixar a multidão para entrar dentro do barco que Deus está preparando para a minha vida. Eu nunca vi alguém cumprir um propósito sem entender que antes precisa renunciar, antes precisa abrir mão, antes precisa deixar algo para trás. O vinho velho precisa acabar para o vinho novo de Deus chegar na sua vida. Ciclos antigos precisam ser fechados para ciclos novos, temporadas novas serem abertas para a sua vida. Alguém entende isso? Então levante a sua mão assim, glorifique a Deus. A Bíblia diz que eles deixaram a multidão e levaram Jesus assim como ele estava. Eu quero dizer a alguém que o nível da tua renúncia vai te proporcionar um aumento, uma subida de nível espiritual diante de Deus. Vai valer a pena ter aberto mão da multidão, vai valer a pena ter dito não para o pecado, vai valer a pena ter aberto mão daquilo que poderia te favorecer, mas era ilícito. Deus conhece os níveis da tua renúncia, Deus está vendo os níveis da tua decisão e da tua escolha, e tudo está catalogado diante de Deus, nada está passando desapercebido. Você deixou para trás aquilo que poderia atrapalhar a obra de Deus, você deixou para trás aquilo que poderia impedir projetos de Deus, e Deus está dizendo: isto não será comparado ao que eu vou derramar sobre a sua vida. Vem coisa grande para a embaixada, vem coisa grande para a tua casa, vem coisa grande para a tua vida. Se prepare, o nível da tua recompensa será maior do que o nível da tua renúncia. Deus vai liberar algo extraordinário. A Bíblia diz que eles seguiram a Jesus. A Bíblia diz que eles cumpriram o propósito de Deus. Eles entraram dentro do barco e deixaram a multidão. Só que a Bíblia diz, querido pastor Caio, que levantou-se um grande temporal de vento. A minha pergunta é: se eu estou fazendo certo, se eu estou cumprindo o meu propósito, se eu estou cumprindo a minha chamada, por que o temporal de vento aparece? É ilusão nossa achar que estar dentro da vontade de Deus vai impedir que temporais surjam na nossa vida, até porque grandes temporais perseguem grandes chamadas, grandes temporais perseguem grandes propósitos. Sabe por que tudo está acontecendo com a sua vida? É porque tem um grande propósito de Deus por trás de tudo isso. Tudo que está acontecendo na sua vida é uma sinalização de que Deus tem algo grande para fazer. É por isso que não dá para ser um temporal pequeno, tem que ser mesmo um temporal grande, que vai salientar que você não está fundamentado na areia, você está fundamentado na rocha. E quem está fundamentado na rocha não tem medo de temporal, não tem medo de adversidade, não tem medo de ataques malignos, porque aquele que escuta minhas palavras e pratica, comparar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Embaixada, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A embaixada aqui em Balneário Camboriú está edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Os temporais não vão te deter. Eu gostaria que, com todo respeito,
e com toda gentileza você virasse para duas pessoas que estão ao seu lado e dissesse para ele: o que você recebeu de Deus é mais forte do que o temporal. O que você tem de Deus é mais forte do que o temporal. Eu recebo uma palavra profética para entregar a sua vida nesta noite. Nós não seremos abalados. É isso. Alguém já saiu do lugar e deu um abraço porque já entendeu. A palavra é: nós não seremos abalados. Alguém acredita? Nós não seremos abalados. Aqui na minha esquerda, nós não seremos abalados. Aqui na minha frente, nós não seremos abalados. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Nós não seremos abalados. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala. Quem está comigo nessa palavra, misture as palmas com glória a Deus e aleluia. Filho, faz som nesse teclado de quem não vai ser abalado. Faz som nesse teclado de quem vai viver o novo de Deus. Faz barulho de glória, faz barulho de adoração. Aproveite que você está de pé, pegue na mão de alguém e diga: essa palavra também é para a tua casa. Essa palavra também é para a tua família. Essa palavra, não seremos abalados. 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 Eu vou repetir até você entender que este ambiente já está tomado pela presença de Deus. Não abacalamenturi calachandaraia. Não seremos abalados. A nossa casa não está na areia. A nossa casa está na rocha. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quem sente a presença de Deus e pode adorá-lo? Quem pode levantar as mãos e encher esse lugar de adoração? A palavra de Deus hoje te impulsionará a não ter medo dos temporais dos quais você está atravessando. Ao invés de recuar, ao invés de ceder, ao invés de se esconder, Deus está dizendo: se posiciona, assume aquilo que eu liberei sobre a tua vida. Pastor Caio, Deus vai levantar nesta noite vencedores de temporal. Deus vai levantar nesta noite matadores de gigante. Deus vai levantar abacantarabachuri calabá. Preste bem atenção, e eu já finalizo. Quando Jesus acorda, desperta, a Bíblia diz que depois de acalmar o vento e o mar, ele dá uma advertência para os discípulos. E que advertência é essa, Gabriel? Por que vocês estão tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que significa isso? Jesus está olhando para os discípulos e está perguntando para eles se tudo aquilo que eles já viram Jesus fazer no passado não é suficiente para acreditar que se ele transforma água em vinho, a tempestade não mata. Se ele cura leproso, a tempestade não mata. Se ele multiplica pães, a tempestade não mata. Deus não precisa falar algo novo, é só você se lembrar do que ele fez no passado. O histórico da tua vida já diz muito a respeito do que Deus está fazendo.
Se você não morreu na pandemia, porque Deus tem um propósito com você. Presta bem atenção, o diabo já tinha feito outros planos para a sua vida, mas Deus não permitiu o mal chegar. Você pode não estar vivendo o seu melhor momento, você pode não estar na sua melhor fase, mas tem algo que ninguém tira de você. Você está vivo, e o fato de você estar vivo implica em acreditar que um novo tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida. Gabriel, eu não entendi, vai entender agora. Sabe por que Jesus está perguntando para eles se eles não têm fé? É porque se eles tiverem fé, não precisa nem acordar Jesus, eles mesmos liberam a palavra de comando. Pastor Caio, a unção profética que está sobre a embaixada não é para orar, nós já oramos. É para materializar aquilo que a oração já conquistou no reino espiritual. Tem gente aqui, pastor Jefferson, pastora Maria, que não está vivendo a plenitude do que Deus prometeu. Não é por falta de oração, é porque não está falando, não está liberando, não está profetizando, não está decretando, não está liberando. E Deus está dizendo: eu te trouxe nesse culto da vitória, porque eu quero te convidar a liberar palavras proféticas. E em ambientes espirituais, palavras viram decretos. Neste culto da embaixada, Deus vai fazer palavras proféticas se tornarem em realidade. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Você está autorizado e autorizada a profetizar. Profetiza nesta noite. Eu libero cura sobre a tua vida agora. Eu profetizo que Deus vai salvar os teus filhos. Eu profetizo que Deus vai salvar a tua casa. Eu profetizo que Deus vai agir na tua empresa. Eu profetizo que Deus vai entrar na tua saúde. Eu já estou liberando, eu já estou liberando, eu já estou liberando, eu já estou liberando. Eu profetizo uma intervenção de Deus na tua saúde agora, e o restabelecimento das células do teu corpo. Eu profetizo que o filho que dava trabalho vai virar pregador da palavra, vai virar pastor de igreja. Eu profetizo, eu libero, eu estou autorizado. Quem está autorizado? Quem está autorizado? Quem está? Segura. Escolha 3 pessoas e bata na mão dele assim, ó, e diga para ele: você está autorizado nesta noite. Você está autorizado nesta noite. Quem me autorizou? O céu. Você, isso, mais de 3. Se você tiver ousadia, sai do teu lugar e diz: está autorizado, está autorizado. Profetiza: está autorizado. A embaixada do reino de Deus, o céu nos autorizou a viver os melhores dias da nossa vida. Tem coisa boa, tem coisa boa. Está autorizado, está autorizada, está autorizada a prosperar, está autorizada a conquistar. Isso, pode levantar a mão, que está saindo palavra profética. Está autorizado, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper. Está autorizado na faculdade, está autorizado no MBA, está autorizado no mestrado, está autorizado a abrir a empresa, está autorizado a abençoar. Isso, já tem gente aqui que já entendeu, está autorizado, está autorizado, está autorizado, está autorizado, está autorizado. Recebe agora esta unção sobre a tua vida. Você está autorizado.